Olá, juniores, tudo bem? Hoje eu tô gravando esse vídeo para vocês, que vai ser a nossa aula de escola dominical. Mais uma vez, nós não podemos estar reunidos no templo enquanto a gente tiver com esse problema do coronavírus, né? A gente não pode estar reunido no templo. Então, vocês vão poder assistir esse vídeo, que é de uma aula de escola dominical, seguindo a nossa sequência na revista. Lembra? A última vez nós estudamos sobre o joio e o trigo, e dessa vez vai ser a história do perdão. Mas eu quero dizer que eu tô com muita saudade de vocês, que eu tô sentindo falta das nossas aulas. Quem sabe um dia a gente pode matar a saudade online, né? Juntar todo mundo numa chamada de vídeo, já pensou? E quero dizer também que eu tô sentindo falta de alguns juniores nos desafios da quarentena. Cadê a sala inteira lá? Vocês fazem tudo tão lindo, tão bonito, tão bem feito. Faz lá os vídeos, manda lá no grupo da igreja, tá? Espero vocês. Então hoje é sobre a história do perdão. É a nossa lição 5 da revista. O texto que nós vamos estudar está lá em Mateus 18, 21 a 35. Mateus 18, 21 a 35. Você está com a sua Bíblia aí? Se não estiver, dá um pause nesse vídeo e vai buscar sua Bíblia, tá? E eu vou dar um tempinho também para você procurar na Bíblia. Ou você dá um pause, tá bom? Pegou a Bíblia? Agora você vai abrir Mateus 18, versículos 21 ao versículo 35. E você vai pausar esse vídeo novamente e você vai ler em voz alta. Lembra, na sala cada um lê um versículo até que a gente leia a história toda? Dessa vez você vai poder ler a história todinha. Já pensou que privilégio? E se você puder, se não for atrapalhar a dinâmica da sua casa aí, leia em voz alta também. Dá um pause nesse vídeo e lê em voz alta, tá bom? Esse texto de Mateus 18, do versículo 21 ao versículo 35, começa com Pedro, um dos discípulos de Jesus, perguntando a ele: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar quem me ofende? 7 vezes, Senhor? Eu acho que Pedro achou que 7 era um número grande, né? Tipo, 7 vezes tá bom, né, Senhor? E Jesus responde: não, Pedro, eu não digo que você tem que perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7. Gente, pensa, 70 vezes 7 é muita coisa, né? Mas o que Jesus quis dizer com isso é que você tem que perdoar todas as vezes que forem necessárias. Sempre que alguém te ofende, você precisa perdoar. Foi isso que Jesus quis dizer. E ele ilustrou isso com uma parábola. Nessa parábola, Jesus conta a história de um rei que queria acertar as contas com os seus servos. Ou seja, ele chamou os servos que estavam devendo a ele. Um desses servos devia o equivalente a milhões de moedas de prata. Muita coisa. Ele não tinha como pagar mesmo. Mas o rei perguntou para o servo: e aí, vai me pagar? E o servo falou: meu senhor, eu não tenho como pagar, essa dívida. Então o rei falou: então você, sua esposa e seus filhos vão ficar presos até você poder pagar isso. Olha aqui, ó, para vocês entenderem. E aí o servo falou assim: meu senhor, eu te imploro, perdoa minha dívida. Por favor, perdoa minha dívida. E o rei então perdoou. Era uma dívida muito grande, ele não tinha como pagar mesmo. 1 milhão, milhões de moedas de prata. Imagina, muita coisa mesmo. Esse servo saiu dali e encontrou com um dos seus servos, dele, o servo do servo. E esse servo do servo devia a ele o equivalente a umas 100 moedas de prata. E ele falou: eu não posso pagar agora, me dá mais um tempo para eu te pagar. E esse senhor falou assim: não,
eu não vou te dar mais um tempo. Se você não pode pagar, você vai para a prisão, você, sua esposa, seus filhos, até que você possa pagar. E não perdoou a dívida. Olha só, ele tinha acabado de ser perdoado de uma dívida de milhões de moedas de prata, mas não foi capaz de perdoar a dívida do seu próprio servo de 100 moedas de prata. Isso criou, os companheiros dele ficaram revoltados e foram lá falar com o rei. E falaram com o rei que o servo dele não tinha perdoado a dívida de 100 moedas de prata do servo dele. E aí o rei mandou chamar o servo de volta e falou assim: poxa, eu perdoei a sua dívida de milhões de moedas de prata e você não foi capaz de perdoar uma dívida de 100 moedas de prata do seu servo? Não, isso não tá certo. E aí prendeu o servo dele até que ele pudesse pagar a dívida. Aqui, ó, para vocês entenderem melhor, ó. Aqui, ó, o empregado ingrato não perdoando a dívida do servo dele. E depois o empregado ingrato foi preso pelo rei porque não foi capaz de perdoar a dívida de 100 moedas de prata do servo dele. E aí, Jesus compara essa parábola com o reino dos céus, porque nós também tínhamos uma dívida impagável com Deus, quando éramos pecadores. E o que Deus fez? Enviou o seu Filho, Jesus, para pagar essa dívida por nós. Jesus morreu na cruz para pagar uma dívida que era nossa, que a gente não era capaz de pagar e nunca será. Então a gente não tem o direito de não perdoar alguém, porque nós somos perdoados de uma dívida muito maior. Então, nós precisamos perdoar quantas vezes forem necessárias. Quantas vezes nós precisarmos perdoar, nós teremos que perdoar. Porque Jesus ainda fala, se você não perdoar, você não pode pedir ao Pai que te perdoe também, né? E quantas vezes nós ficamos dando justificativas, mas eu já perdoei tanto essa pessoa, ou já ouvi essa, hein? Essa justificativa aqui, ó. Ele me irrita o tempo inteiro, o tempo todo ele fica me irritando. Ou então, eu já perdoei trocentas vezes, várias vezes, ele não aprende. Mas quando a gente perdoa, é um benefício para a gente. Nós somos muito mais abençoados em perdoando do que a pessoa que foi perdoada, porque às vezes a pessoa que foi perdoada nem sabe que fez alguma coisa contra você, né? E tem vários estudos que dizem que a falta de perdão pode causar até problemas de saúde muito sérios. A falta de perdão faz mal para quem não perdoa. E se a gente pensar, Jesus já nos perdoou, se entregando na cruz por nós, né? A gente precisa também perdoar, sempre que necessário. Agora vamos todos abrir a Bíblia lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 13. Colossenses, capítulo 3, versículo 13. Pausa esse vídeo até você conseguir achar na Bíblia, tá bom? Agora vamos ler juntos o versículo de Colossenses 3, versículo 13. Não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros, caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. Vamos ler de novo esse versículo. Não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros, caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. Então, gente, o melhor que a gente pode fazer é perdoar sempre, tá bom? Eu vou mandar para vocês uma atividade no nosso grupo de WhatsApp, grupo dos pais, e aí vocês
vejam lá no grupo dos pais, tá bom? Uma semana abençoada para vocês. Vamos orar? Curva sua cabeça, onde você tá, feche seus olhos e vamos orar. Senhor, muito obrigada por essa aula. Pedimos que o Senhor abençoe a cada um da nossa classe, que o Senhor nos ajude a perdoar sempre que for possível, Senhor. Abençoe a família de cada um de nós, nos dê saúde e em todo tempo a gente lembre sempre do Senhor e seja sempre servo do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, que o Senhor abençoe vocês. Não esqueçam de fazer atividade. Manda para mim, tá? Eu vou escrever e mandar para vocês no grupo e vocês mandam foto da atividade de volta, tá bom? Beijão para todos.